O NGT Notícias continua com a série de entrevistas com os pré-candidatos às prefeituras da Grande São Paulo. A ideia é identificar os problemas de cada cidade e conhecer as propostas dos candidatos. Hoje vamos falar de Cotia, um município que tem mais de 200 mil habitantes e PIB de quase 5 bilhões e meio de reais. Eu recebo nos estúdios o vereador Toninho Calunga, que é pré-candidato à prefeitura de Cotia pelo PT. Olá, vereador, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Olá, Vivi, como vai? É um prazer estar aqui com a NGT e com vocês. Vereador, para começar, Cotia, na verdade, é uma cidade interessante que tem dois extremos, né? De um lado, muita riqueza e de outro lado, uma população carente. Na sua opinião, o que é preciso para fazer para poder equilibrar essa desigualdade na cidade? Vivi, eu acho que a cidade de Cotia, ela está inserida nos problemas das regiões metropolitanas do Brasil, né? Cotia, como toda grande cidade, tem a necessidade de fazer uma política pública que seja aberta. Talvez o grande problema da cidade de Cotia, da política pública, é a falta de política pública. Nós temos uma administração pública que ela não tem a característica da democracia e da participação da sociedade. E eu acho que vivemos um tempo de extrema necessidade de reformular e reconstruir a relação do poder público. Já não pode ser apenas poder, tem que ser público. Perfeito. E, vereador, na verdade, o senhor também luta aí por um plano diretor, né? Até o motivo da sua candidatura, o senhor estava me contando, queria que o senhor contasse essa história. Pois é. Sabe que algumas questões na vida da gente são provocações, né? E eu, Vivi, me senti profundamente provocado pelo Ministério Público por uma resposta de uma representação que fiz ao Ministério Público do Estado de São Paulo, em Cotia, quando questionei o plano diretor criava as zonas urbanas da cidade e a autorização para o uso e ocupação de solo. E o promotor arquivou esse meu pedido, dizendo que se eu quisesse modificar aquela estrutura política que tinha na cidade, que eu me candidatasse a prefeito, ganhasse as eleições e mudasse, então, aquela forma de fazer política e fazer o plano diretor. E eu aceitei a proposta do promotor. Fiquei muito bravo com ele, mas aceitei a proposta. Aceitou o desafio. É isso, né? Nós temos uma proposta de mudança e vamos executá-la. Qual o maior problema que o eleitor brasileiro considera que deva ser crucial agora nas eleições deste ano? E, para a surpresa de todo mundo, drogas veio aí como um grande problema, superando aí educação, a preocupação com a educação e com o emprego. Eu queria que o senhor explicasse se na cidade de Cotia tem alguma política pública de combate às drogas. A preocupação da sociedade, de fato, era com a questão do emprego. Acontece que com o governo do Partido dos Trabalhadores na presidência da República, nós conseguimos fazer um combate efetivo a essa questão da miséria. Não faz muito tempo, Vivi, que nós fazíamos campanhas nas ruas pedindo alimento para os mais pobres, né? Ia para a rua, pedia lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão. E hoje isso já não é mais necessário, porque a política do país modificou e essa extrema miséria, ela foi cedendo espaço a novas reivindicações. Então, nós vamos ter realmente uma sociedade cada vez mais exigente em questões que antes eram questões terciárias, né, na necessidade do povo. Hoje, você já começa a ver a sociedade pedindo quadras poliesportivas nos seus bairros, você já começa a ver as pessoas solicitando do poder público que tenha um atendimento digno, né, no transporte público. Você começa a questionar e ver as pessoas questionando a questão do meio ambiente como uma questão da necessidade primordial. E você vê a juventude falando, eu quero cultura. Ou seja, vivemos um tempo novo de reivindicação. E essa questão da droga é uma questão toda particular porque ela vem carregada com o peso da desestrutura familiar, ou seja, as famílias estão se afastando, né, os membros estão se afastando da unidade familiar. E nós temos uma situação bastante grave de que, se não for tratada nesse momento, nós teremos no futuro muito próximo um exército de zumbis andando e perambulando pelas ruas. Porque as drogas elas estão ficando cada vez mais sintéticas, né, e mais potentes. E existia, há pouco tempo atrás, um medo muito grande das drogas. Com essa questão da desagregação familiar e esse processo de individualização dos seres humanos, das pessoas, então você acaba fazendo com que as pessoas vão buscar as fugas, né? E as fugas vão para as drogas
para o sexo descompromissado, né? Ou seja, tudo vale, daí tantas crianças, adolescentes grávidas, né? Porque tem famílias desestruturadas. Você vê uma situação de falta de segurança pública muito presente na vida da sociedade e, por causa disso, uma situação de caos na saúde pública. Ou seja, são temas, se você olhar os 3 temas, eles têm uma relação muito intrincada entre si. Então é muito preocupante. Hoje já não existe mais aquela questão de que a droga está na favela. Não está não. A droga está no condomínio, a droga está na rua, a droga está no vizinho, a droga está espalhada por todas as camadas da sociedade. Essa é uma realidade. É uma realidade, né? É uma realidade da sociedade, mas que por si só não resolve, né? Você precisa ter centros especializados em recuperação de drogaditos, você precisa ter centros psicossociais bastante CAPs, né? Bastante capacitados para poder receber essa demanda nova, e isso infelizmente não é uma realidade, né? Não é. E vereador, além aí da questão das drogas, da segurança, da saúde, qual que são os outros grandes problemas aí da cidade de Cotia? Cotia tem uma questão que eu acho muito grave, a sociedade cotiana vê como muito grave, que é a ocupação completamente sem nenhum tipo de critério na cidade. Ou seja, Cotia teve uma proliferação de especulação imobiliária muito grande, uma ocupação do uso e do solo da cidade de maneira completamente desregrada e sem nenhum tipo de compromisso com o futuro da cidade. Então, ou a sociedade cotiana percebe a necessidade de modificar essa estrutura e esse modelo de se fazer governo, ou então essa sociedade vai entrar em colapso muito brevemente. Já estamos entrando. A Raposo Tavares é apenas a ponta do iceberg dos problemas que nós temos. Os postos de saúde estão abarrotados, porque na verdade são os mesmos de muitos anos. E você tem uma questão da segurança pública, que são 3 pontos fundamentais de qualquer governo: segurança, saúde e educação, que está estagnado, ou seja, não dá conta de resolver a problemática da cidade. Então, no meu ponto de vista, nós precisamos fazer uma moratória na questão dos condomínios em Cotia. Não dá mais para poder ter novos condomínios, precisa parar, reorganizar a cidade para poder rediscutir um novo modelo e uma nova forma do uso e ocupação de solo da cidade. Então, Cotia tem um problema que os urbanistas chamam de ocupação desordenada. No meu ponto de vista, Cotia não sofre desse problema. O problema de Cotia é mais grave. Cotia sofre de ocupação ordenada. E ordenada, como seria isso, ordenada? Pois no meu ponto de vista, a questão da ocupação do solo de Cotia não é desordenada. Ela é ordenada pela prefeitura. Ela é desorganizada, né? Completamente desorganizada, porque existem fatores aí que um dia serão investigados. Eu tenho um projeto de lei tramitando na Câmara, que ele diz o seguinte: todo empreendimento imobiliário precisa dar uma contrapartida social. Ou seja, o empreendimento que traz 200 unidades habitacionais, ele necessariamente tem que trazer junto com ele uma demanda para um posto de saúde ou uma escola na sua circunvizinhança, porque ele vai demandar para aquela circunvizinhança um aumento da demanda do uso desse posto de saúde e dessa escola. Todo condomínio me mostra o panfletinho, tem lá no Morro Grande, 23 quilômetros distante da Granja Viana. Mas aí você olha o panfleto e fala, seja bem-vindo à Granja Viana, né? Ou seja, é mentira. E as pessoas compram essa mentira, né? A Granja Viana é um círculo de uma elite importante, pensadora, que traz uma contribuição grande para a cidade de Cotia, mas a Granja Viana é um núcleo, né? Ou seja, todo o restante virou Granja Viana porque o nome Granja Viana vende. E nós estamos colhendo a violência como resultado disso. A cidade de Cotia precisa repensar o seu caminhar político. Vereador, queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. Eu agradeço muito a todos vocês. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengT.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.